Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é essa tal de taxa Selic, que é tão falada aí nos jornais e revistas, o que é o CDI, que também é falado, e o que eles têm em comum, por que eles são tão importantes assim na nossa vida, e por que eles são tão importantes também para a economia como um todo, né? Então fica nesse vídeo até o final, que hoje você vai aprender tudo de uma vez por todas. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Daniel, eu sou formado em administração. Eu resolvi estudar um pouquinho a mais sobre educação financeira, investimentos, economia e resolvi estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui através desse canal, esse conteúdo que é tão importante. Então se você gosta e se interessa por esse assunto, se inscreva aqui embaixo. É muito simples, só clicar nesse botãozinho que aparece de se inscrever. E também deixe seu like aqui embaixo, que vai ajudar muito ao canal crescer e poder estar levando esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E hoje eu vou falar para vocês sobre a taxa Selic e por que ela é tão importante assim na nossa vida. Vou falar um pouquinho também sobre o CDI, que é outro fator também muito importante, mas a taxa Selic ela é a taxa de juros básica da nossa economia. Toda economia possui a sua própria taxa de juros, tá? A sua taxa básica de juros. A nossa taxa básica aqui no Brasil se chama taxa Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a taxa Selic ela é um mecanismo que foi criado pelo Banco Central para poder regular e equilibrar a nossa economia e poder assim evitar alguns problemas como a inflação e também a perda do poder de compra do dinheiro perante ao dólar, perante ao mercado externo, certo? Que também é uma forma de inflação. E ela pode ser usada também como um estímulo para a economia, para fazer com que as pessoas consumam mais e fazer com que as empresas também possam produzir mais. Eu vou explicar para vocês já como que isso acontece, só que antes eu tenho que explicar uma coisa que se chama CDI, que vai começar a entrar na famosa sopa de letrinhas que a gente tem no mercado financeiro, né? Mas o CDI, ele é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. É como se fosse um contrato ou um acordo que existe entre os bancos e que faz com que os produtos oferecidos por esses bancos sejam, de certa forma, atrelados a esse CDI. E o CDI, ele é como se fosse uma taxa também. Como eu falei, os bancos devem seguir essa taxa para oferecer os seus produtos. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, uma aplicação financeira que rende uma certa porcentagem do CDI, certo? Vamos supor, 100% do CDI, significa que ela vai render a mesma totalidade, o mesmo valor que está o CDI. Então, se o CDI está valendo, por exemplo, 5%, um investimento de 100% do CDI vai render 5%. E o mesmo vale para os empréstimos e financiamentos. Se você tem também algum desses produtos que são atrelados ao CDI, a cobrança vai ser uma porcentagem em cima do CDI, por exemplo, 100%, 200% do CDI e assim por diante. Mas aí acaba surgindo a seguinte dúvida. Pô, mas esse vídeo é para falar sobre a taxa Selic, por que o CDI tem tanta influência? Por que ele é tão importante? Por que a gente tem que falar do CDI também quando a gente fala da taxa Selic? Bom, pessoal, porque a taxa Selic influencia diretamente no CDI. Ele rende exatamente 0,1 ponto percentual a menos do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic atualmente está 6,25, o CDI está 6,15 e ele vai sempre render 0,1 ponto percentual abaixo da Selic, certo? Então por isso que ele tem tanta influência, tanta ligação uma coisa com a outra, né? Se a Selic sobe, significa que o CDI vai subir também, e se a Selic desce, significa que ele vai descer. E outra coisa que é importante ser falado também, já que a gente está falando da taxa Selic subir ou descer, é em relação às reuniões que o Copom faz. O Copom é o Comitê de Políticas Monetárias e eles decidem, de acordo com os nossos níveis de inflação, qual que vai ser o patamar da nossa taxa Selic. Então é o Copom que decide quanto que vai estar valendo a taxa Selic a cada 45 dias. Então no começo lá, no meados de 2020, a nossa taxa Selic estava valendo por volta de 2%. E atualmente, a cada 45 dias, o Copom foi elevando a taxa Selic e que chegou hoje ao patamar de 6,25. E agora você vai entender como que a taxa Selic acaba influenciando diretamente na sua vida, né? Pense, por exemplo, que você vai pegar um empréstimo ou fazer um financiamento, comprar uma casa ou um carro.
muito provavelmente o empréstimo ou o financiamento, esse produto que você for pegar, vai estar atrelado ao CDI. Ou seja, ele vai ter uma taxa de juros, a cobrança de juros vai ser atrelada ao CDI, uma porcentagem do CDI. E se a taxa Selic, como eu expliquei para vocês, está diretamente ligada ao CDI, se a taxa Selic sobe, você vai pagar mais juros. Se a taxa Selic desce, você vai pagar menos juros. E a mesma coisa vale para uma aplicação, por exemplo. Se a taxa Selic sobe, a sua aplicação vai estar rendendo mais, e se a taxa Selic desce, ela vai estar rendendo menos. Só que isso, pessoal, a grosso modo, olhando assim, fala, pô, mas então é bom a taxa Selic subir. Só que não, nem sempre é assim que as coisas funcionam. Pois, como eu expliquei para vocês, a taxa Selic ela serve como um mecanismo para poder equilibrar a economia. Então, se a taxa Selic começa a subir muito provavelmente a gente tem uma inflação que pode estar até maior do que a taxa Selic ou está chegando a níveis mais elevados ali. Então, o Copom já vendo isso, ele já se adianta e já faz as alterações na taxa Selic ali para tentar conter essa inflação. Então, nem sempre significa que a taxa Selic alta significa que o seu dinheiro está rendendo bem, já que pode acontecer, igual está acontecendo atualmente, da inflação estar acima da taxa Selic. Então, significa que se um investimento, por exemplo, que esteja atrelado ao CDI, ele está tendo um rendimento real negativo. Conforme eu explico nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima, um rendimento real negativo significa que você está, a grosso modo falando, perdendo dinheiro. Então, pessoal, quando a inflação começa a subir muito, ela provavelmente foi influenciada por alguns desses dois fatores que eu vou estar citando aqui. Ou porque a oferta de produtos no mercado começou a ficar escassa, ou seja, uma escassez de produtos, como é o caso da paralisação que aconteceu com a pandemia do coronavírus, né? E começou a ter falta de produtos no mercado, então os preços começaram a subir muito. E outro fator também que influencia é a emissão de papel moeda na economia, a emissão de mais dinheiro, né? A impressão de dinheiro. Então essa medida populista de imprimir mais dinheiro não é uma coisa que é muito boa para a economia, tá? E muitas pessoas veem isso como algo bom, só que na verdade não é, já que vai fazer com que os preços subam muito, pois se a população tem mais dinheiro para poder gastar, vai aumentar a procura por produtos e como os produtos são escassos, o preço tende a subir. E essa medida populista de imprimir mais dinheiro para tentar resolver algum problema, pode até ser que resolva aquele problema no curto prazo, mas no longo prazo ou médio prazo, provavelmente isso vai gerar uma inflação que também vai ser um problema depois. E é por isso que a taxa Selic está ali para poder equilibrar essa inflação, já que quando o Copom sobe a taxa Selic, todos os produtos no mercado, os produtos financeiros acabam ficando mais caros, então a economia vai desaquecendo, ou seja, as pessoas fazem menos financiamentos, pegam menos empréstimos, gastam menos, as empresas também pegam menos empréstimos, pegam menos dinheiro para poder alavancar suas operações, ou seja, elas acabam produzindo menos também, e isso desacelera o crescimento da economia e faz com que a inflação se estabilize ou reduza. E em relação à desvalorização da moeda em relação ao dólar, né, em relação ao mercado externo, a taxa Selic também pode influenciar, já que quando a gente tem uma taxa Selic, uma taxa básica mais alta, isso pode ser um estímulo para que investidores estrangeiros, investidores de fora, venham investir no nosso país, fazendo assim com que o real se valorize frente ao dólar, ou seja, o dólar caia de preço e acaba valorizando a nossa moeda frente ao dólar. Mas é importante lembrar, pessoal, que não é esse o único fator que faz com que o mercado externo olhe para o Brasil, olhe para um país para poder investir nele, tá? O PIB também influencia, a inflação também influencia, tá? Então a gente não pode tomar isoladamente só a taxa de juros e pensar que a taxa de juros estando alta, o dólar vai abaixar, certo? Mas é uma tendência com que ele diminua um pouco, porém não é o único fator que influencia. Então, pessoal, como vocês viram, a taxa de juros ela é muito importante para a nossa vida, muito importante para a nossa economia como um todo, né? Se ficou mais alguma dúvida em relação à taxa de juros aí, se vocês têm alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, seja ela dúvida sobre a taxa Selic mesmo, ou sobre qualquer assunto relacionado a finanças e investimentos, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de estar respondendo vocês aí
beleza? Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui nesse canal também para me ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e chegar a cada vez mais pessoas também, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, valeu, falou, até a próxima!